Hoje, a Casa de Antônio Conselheiro vai receber, gente, a volta de um evento tradicionalíssimo, que sempre acontecia ali na casa do Antônio Conselheiro, antes da reforma e reinauguração da casa. A Noite Remosa volta a ser realizada na casa de Antônio Conselheiro e de forma especial nesta sexta-feira, celebrando os 20 anos da ONG Infanac. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o professor, historiador e membro do Infanac, Neto Camurim, que vai falar um pouco sobre esse momento e essa atividade de hoje à noite lá na casa. Professor, seja bem-vindo, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Alistene, boa tarde aqui aos ouvintes e telespectadores do Ponto de Vista e daqueles que acompanham nas plataformas aqui do Sistema Maior de Comunicação. Como você já destacou, o Infanac, ele, no último mês de junho, se não me engano, dia 6, ele completou 20 anos, né? Uma instituição que Instituto do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural de Xeremobim, que durante essas 2 décadas tem militado na causa cultural, com um foco muito importante nessa preocupação com a história, a memória, a cultura e a arte de uma forma geral, na perspectiva de resistir, de lutar, né? Principalmente tentar protagonizar aqueles que muitas vezes a história nem tanto valoriza, mas eles têm uma importância grandiosa. E durante muito tempo, o Infanac, né, assim, a gente, antes mesmo da reforma da casa, a gente tinha geralmente acontecia no mês de junho, no período das festas de Santo Antônio, a gente fazia um evento, né, a partir de sugestões do nosso magnífico amigo Antônio Carlos, o Guaru, que sempre se preocupou com essas, nos ouvindo, viu? Com essas tiradas aí, com essas palavras, assim, essas metáforas interessantes, né, criativas, né? E aí a gente inventou um evento chamado Noite Reimosa, né? A Noite Reimosa a gente só podia comer ata, pato, peru, né? Alguma coisa assim, tripa assada, carne de torresmo, né? E essas coisas assim que o pessoal diz que tem reima, né? Assim, é carregada. É carregada. O povo chama, né? E essa coisa da cultura popular que é importante e tal. E aí a gente, no mês de junho, a gente do Infanac, com muitas atividades, não deu tempo para a gente fazer uma atividade mais interessante para marcar esses 20 anos. E aí a gente acabou, em parceria com a Casa de Antônio Conselheiro, que é nossa parceira também, né? Principalmente depois que retomou agora nesses 2 anos de atividade, essa preocupação de queria criar um momento e um evento que rememorasse um pouco esses 20 anos. E assim, é claro que para rememorar os 20 anos a gente vai convidar e convidou, e ele magnificamente já assim aceitou o Arthur Costa, que vem fazer um som também, né? É um som aí eletrônico e tal, que a nossa reima sempre tinha som, às vezes era o Arthur, era o João Paulo, né? O Barbosa, enfim, que sempre com as suas músicas eletrônicas, com as misturas, né? Misturadas de ritmos, de vinil, enfim, que faz um som legal. E vai ter um pouco de reima também, né? Assim, a gente tá pensando aí. Alguns amigos já vão levar carne de porco, outros vão levar tripa, outros vão procurar torresmo, para partilhar um pouco e celebrar um pouco esses 20 anos do Infanac. E claro, a gente não poderia deixar de aproveitar esse momento também, Alistene, apesar de ter tanta gente que a gente queria homenagear, mas a gente tentou, nesses 20 anos, a gente fez uma reunião da nossa diretoria e a gente selecionou, não por ser mais importante ou menos importante, mas é para simbolicamente, digamos assim, significar de tantas pessoas que colaboraram conosco nesses 20 anos. E nós vamos fazer algumas homenagens a algumas pessoas, desde pessoas que foram e continuam sendo motoristas das nossas atividades do Cineclube, pessoas que eram membros da época do primeiro atividade do Ponto de Cultura, pessoas que foi o primeiro proponente de um projeto nosso do Fábrica Viva em 2009. Assim, algumas personalidades, homens e mulheres dessa cidade, que contribuíram e que contribuem com as ações da nossa ONG Infanac. Então será um momento importante assim, para nós, a partir das 19h30 na Casa do Antônio Conselheiro. A gente vai fazer um bate-papo para homenagear essas pessoas, né? Depois vai ter essa reima, né, musical aí, né, com o Arthur puxando esse momento. E também à noite vai ter atividade lá, né, que para nós é importante, porque a casa tinha uma disponibilidade de agenda do Aldo Sena, e como o Infanac, ele defende sempre cultura, com uma perspectiva resistente, né, e com ritmos diferentes, que nem sempre tem tanto espaço na mídia, mas tem uma música bacana, né? Quem já não dançou num alambado, num carimbó, né, ritmado pelo Aldo Sena, né? Assim, muito bacana. Então,
Todos vocês estão convidados a participarem logo mais à noite na Casa do Antônio Conselheiro. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível para as nossas atividades, né? Olha aí o som, olha o fundo musical aí do Aldo Sena. Eita. Massa demais. Rapaz, vai ser bom demais hoje, É hein? doido, pai, é uma delícia, como diz o meu amigo Guaru. Depois que começaram a dizer que é divulgar que o Aldo Sena vinha pro Ceará, o que eu vi de gente dizendo assim, rapaz, não acredito não. Lembrou do meu... Eu tava no ar ontem, e a mulher ligou lá do Ronca, ligando, rapaz, dancei muito na Rua do Sena, som do Aldo Sena por aí nesse mundão de meu Deus. E são músicas muito boas que lembram essa trajetória de muito tempo, né? E assim, eles têm assim, o IFANAC, ele sempre tem uma preocupação, como eu falei no início, né, assim, de ter uma perspectiva de formação, de registro, de memória. Então, acho que nesse momento, desses 20 anos, estar presente Aldo Sena, Arthur Costa, Antônio Carlos, a galera de Danilo, todo mundo lá mais tarde, né? Enfim, será um momento assim para nós muito significativo para retomar e resistir e dar uma energia melhor nas nossas lutas que são cotidianas, que são constantes, né? Eu estava até há pouco tempo, postei até no nosso grupo, né? Assim, uma atividade, eu sonho com isso. Quem sabe que Xeramobim, um dia Solonópolis ontem, fez a inauguração de um museu da cidade, né? Até quando numa cidade como a nossa, que Xeramobim, vai, né, uma das cidades mais antigas do Ceará, e a gente não ter ainda um gestor nessa cidade que se preocupou para efetivamente, né, de A a Z, nunca ter pensado numa política de construir um museu dessa cidade, que a gente pudesse mostrar das mais significativas trajetórias, né? Nesses 20 anos o IFANAC luta por isso, de preservar esse centro histórico, que até hoje isso não aconteceu. Eu espero que isso possa acontecer nas próximas gestões dessa cidade, quem sabe eles se sensibilizem, né, e se preocupem mais com essa pauta cultural e não achar que cultura é coisa pequena para pequenos grupos, para esse povo que não tem o que fazer, que muitas vezes eles dizem, né? Mas é um povo que se preocupa em comer, que quer resistir, que quer arte, que quer militar em outros campos também, né? Eu acho que o IFANAC ele traz um pouco nesses 20 anos, né? De estar trazendo essa proposta, de uma proposta séria, com educação, com formação, mas com cobrança. É importante que a gente celebre na perspectiva de apontar caminhos, né? A gente celebra e espero que em breve o memorial possa ser restaurado, que o centro histórico possa ser efetivamente uma política de tombamento, pensando em compensações de IPTU para os proprietários. Enfim, é possível que Xeramobim sair desse pseudo-discurso desenvolvimentista que desenvolve para meia dúzia e o povo não tem ainda a qualidade de vida, a sua representatividade cultural, a sua distribuição de renda mais equitativamente falando, né, com mais equilíbrio, e a gente espera que isso possa acontecer. Então, que o IFANAC tenha mais 20 anos, quem possa, né? Quero desde já aqui desejar boas melhoras à nossa presidenta, que não pôde estar aqui, quero registrar isso, que está um pouco adoentada, dessas viroses violentas que estão aí, e restabelecer, espero que ela restabeleça em breve para estar conosco nessa militância, né? Que para nós é importante, porque por muito tempo também é bom lembrar que era muito chamado de IFAMacho, né? O IFANAC muito tempo só tinha homem no comando, então assim, é um momento importante também de registrar isso, que nós temos agora mulheres no comando, queremos que mais mulheres venham fazer parte do IFANAC, que outros, você que milita no campo da cultura, da arte, queira somar conosco, que nessa é importante, para que nós possamos também celebrar depois mais 20 anos dessa instituição, que para nós é importante, e cara, para a nossa pauta cultural, né, resistente, de luta, né, aquela formiguinha que está lá todo dia, que está tentando, que está mobilizando, mas nós temos um pouco de trajetória para mostrar, né, e de credibilidade, graças a Deus, também para celebrar aqui nessa cidade, inclusive fora daqui, né. Quero abraçar todos aqueles que são parceiros aí, que estão acompanhando as nossas plataformas digitais, né. Nosso muito obrigado enquanto IFANAC, você que está no Rio de Janeiro, em Canudos, na Bahia, em Salvador, em Alagoas, em qualquer parte desse país do mundo que partilham conosco essa celebração do IFANAC, o meu muito obrigado e dizer que estaremos na trincheira sempre. Alguns recados importantes para você que tem interesse de ir para o show hoje, para o evento hoje, tá? Começa às 19h30 com essa solenidade, esse encontro, essa celebração da ONG IFANAC, e logo em seguida, às 21h, acontecerão os shows, né? Primeiro a discotecagem com o Arthur, depois tem o Aldo Sena, depois o Arthur pode voltar novamente para fazer mais som, e é por ordem de chegada a entrada, tá, gente?
Lembrando que é necessário 1 quilo de alimento não perecível para que sejam doados para os programas sociais que são atendidos pelo governo do estado, Ceará Sem Fome, enfim, Mesa Brasil também. Obviamente, você não vai deixar de entrar porque não levou o alimento, mas seria interessante que você levasse o alimento, importante, porque vai ajudar famílias atendidas por esses programas aqui no estado do Ceará. E é por ordem de chegada, tá, gente? E tem uma capacidade máxima de lotação lá do espaço. Então, assim, não é tão grande, não é pequeno, mas também não é tão grande assim. Então, o Alto Sena eu vi que vai ter um público muito legal, a galera vai assistir mesmo o show. Então, se você que está me ouvindo agora, chegue cedo para garantir aí a sua entrada, a sua participação lá na casa de Antônio Conselheiro, que fica ali na rua Cônego Aureliano Mota, número 210, no centro, ali pertinho da Praça da Prefeitura, não tem errada. Você vai para lá e vai ser bom demais, e vai ter lá o pessoal, lá tem onde você comprar suas coisas, se divertir, ficar de boa lá na casa de Antônio Conselheiro, nessa noite reimosa em 2024, nessa sexta-feira de julho, primeira sexta-feira das férias, então tem tudo a ver com esse momento tão especial de celebração. Ô Neto, a gente já falou sobre essa trajetória dos 20 anos, o que a ONG tem pensado, planejado para o futuro, pensando a partir desses 20 e poucos anos. Pois é, assim, a gente sempre... O que pensa para frente agora, né? Estivemos reunidos quarta-feira, né? A gente fez uma reunião semestral, a gente sempre preocupado com algumas pautas, assim, que são importantes nas nossas ações, né? Nós temos, assim, projetado já, que é importante destacar, né? Retomar uma proposta de um acordo aí, um pacto de cooperação, né? Termo hoje com a própria IDM, né? De pensar em políticas permanentes com a casa, né? Temos ações assim importantes, estamos em tramitação e é importante destacar isso, né? Via o Pedro Vitor, nosso diretor cultural, está vendo essa viabilidade de reconhecimento da nossa ONG a nível estadual, via a Assembleia Legislativa, né? Estamos também apontando a perspectiva aí da nossa ONG já começar um planejamento melhor e permanente em busca do nosso evento mais significativo para nós, é o Conselheiro Vivo. Enfim, também pensar em ações mais de cobrança mesmo, sabe? Assim, eu acho que o IFANAC ele tem um papel relevante nesses 20 anos, mas vai continuar sendo essa preocupação, né, de tentar pautar algumas coisas, tanto aqui para Quixeramobim, como essa questão como eu referi há pouco, né? Apontar aí a cobrança mesmo, né, nos programas de governo futuro dessa cidade, restauração do memorial que está encaminhado, espero que saia, tombamento do centro histórico, né? Assim, a gente tem que apontar caminho nessa direção, né? E, obviamente, sempre com essa perspectiva de que cultura, ela não é uma coisa menor, tá? É preciso a sociedade entender que cultura é um direito constitucional como qualquer outro, né? Eu fiquei observando o orçamento do governo do estado em segurança pública, 4, tantos bilhões no ano, milhões no ano aí, né? Um orçamento grandioso, né? Eu fiquei imaginando, né? Obviamente que é importante investir em segurança, claro, mas assim, será que isso fosse também pensado que é muito mais eficiente em políticas culturais, com arte, com cultura, com educação, né? Isso é fundamental na sociedade, né? Apontar uma cidade como a nossa, que não tem uma biblioteca pública, gente, isso é vergonhoso para o nosso município. É preciso que isso seja tomado. Então, o futuro do IFANAC é continuar essas cobranças, via Ministério Público, via Prefeitura, via Governo do Estado, enfim, buscar parcerias. Nós estamos abertos ao diálogo na perspectiva de que as coisas possam apontar numa possibilidade que as pessoas possam ter isso como direito a uma política pública permanente. Me incomoda muito a cidade como a nossa, nós temos tantas praças mal cuidadas e ociosas. Poderia ser tanta coisa ocupada com tanto talento, né? Com contratação de um seresteiro numa semana, o grupo Lamparino numa semana, um grupo de forró em outra. Gente, o dinheiro público precisa circular enquanto ocupação para as pessoas, enquanto políticas públicas. E o IFANAC, ele aponta no futuro a cobrar mais isso também, tá? Então, todos convidados aí, Aristênio, para esses 20 anos, né? O meu muito obrigado, mais uma vez, ao espaço aqui do Sistema Maior, sempre para as nossas atividades. Dizer que o IFANAC está na luta, na resistência sempre, na perspectiva de sempre agregar, somar, mas enquanto uma política, né, séria, preocupada com, de fato, resolver as questões, né? Porque a gente vive muito de aqui empurrar com a barriga as coisas muito tempo, hoje, é amanhã.
né? Só quem milita nas causas da cultura sabe muito bem o que eu estou dizendo. Isso não é um problema só de Quiramubim também não, né? É um problema nacional, mas é preciso, né, reconhecer que até bem pouco tempo nem Ministério da Cultura um país desse tinha sido destruído totalmente e está retomando agora. Isso é importante valorizar para que o dinheiro público seja investido em políticas públicas também na cultura e na arte, né? Como os recursos da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, aí, dos municípios estão recebendo, que isso seja disponibilizado e apontado para a população mesmo. É preciso que a sociedade saiba disso, que isso é um direito e não um favor de gestor algum nessa cidade, né? Ou em nenhum canto do Brasil, tá? Meu muito obrigado, né, pelo espaço, parabéns ao IFANAC pelos 20 anos e que venha 20 e mais 20 poucos ou muitos anos, eu espero, né? Não muito, agora é 20 e poucos, mas eu espero que logo, logo nós possamos e outras pessoas possam tá comemorando isso, né? E assim, eu digo assim, não porque estou na sua frente, mas dizer que para mim, que acompanha essa trajetória do IFANAC desde o início, né? Assim, tá aqui ao lado de você, que é cria dos nossos pontos de cultura, digamos assim, né? Isso é muito importante. Assim, se tem uma coisa que nos orgulha muito é que o IFANAC ele contribuiu para a sua formação também, nessa política cultural, na questão do rádio, na TV, nas mídias. Tem um cara que está antenado sempre nisso. Isso para nós também é muito gratificante, né? Você e tantas pessoas estavam olhando essa semana, né, a relação de nome das pessoas eles têm, que faziam ponto de cultura. Assim, gente, assim, por exemplo, pessoas que estão no doutorado, não sei aonde, legal, né? Gente que está no mestrado, não sei aonde, gente que está no seu pequeno comércio hoje, algumas coisas, mas pessoas que passaram, ou estão militantes do campo cultural, são professores. Cara, é uma lista imensa de pessoas que nesses 2009, 2010 eram alunos das nossas atividades e que estão em vários campos da cultura e da profissão de quem quiser, isso é muito importante. E da educação. Da educação, isso é muito bacana. Legal, tá? legal. Obrigado a todos, logo mais, aguardando todos vocês na casa de Antônio Conselheiro, logo mais, 19h30, e depois Arthur Costa e Aldo Sena.